Próxima questão. Ao discutir a historicidade das reformas da educação profissional no Brasil, Maria Schiavata argumenta que muitas políticas educacionais foram formuladas a partir de interesses econômicos que priorizavam a formação de mão de obra ajustada às demandas produtivas, sem garantir a constituição plena do sujeito trabalhador. Para a autora, a superação dessa lógica exige a construção de uma educação que contemple tanto a dimensão técnica quanto a formação humana, articulando trabalho, ciência e cultura como princípios educativos. Considerando essa análise, qual prática pedagógica estaria mais coerente com a perspectiva defendida por Maria Schiavata? Opção correta, pessoal? Adotar projetos interdisciplinares que integrem conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais, promovendo a compreensão crítica das relações entre trabalho, sociedade e desenvolvimento histórico, né, pessoal? Vejam, na análise de Schiavata, a principal crítica às reformas da educação profissional no Brasil acaba recaindo sobre o seu caráter pragmático, né? Fragmentado, caráter subordinado às demandas imediatas do mercado. Isso reduz a formação do trabalhador à adaptação funcional ao processo produtivo. Para ela, superar essa lógica exige uma educação de caráter integral, né? Nessa educação, o trabalho, a ciência e a cultura são compreendidos como princípios educativos e não apenas como conteúdos instrumentais, né? E isso traz práticas pedagógicas que vão favorecer a articulação entre os saberes técnicos e saberes científicos, a inserção da dimensão histórica e social do trabalho e a formação de sujeitos capazes de compreender de forma crítica a sociedade em que eles vivem e que eles atuam, né? Então, essa alternativa, ela traz exatamente a perspectiva de defender os projetos interdisciplinares que integram diferentes campos do conhecimento e promove uma leitura crítica das relações entre trabalho, sociedade e desenvolvimento histórico, que é o núcleo da proposta defendida por Schiavata, tá bom? Vamos ver aqui as outras opções. Planejar cursos baseados em módulos independentes que facilitem a rápida inserção dos estudantes em funções operacionais requisitadas pelo setor produtivo, ainda que não haja continuidade formativa falsa. Essa proposta ela está reforçando a fragmentação curricular e a formação abreviada, exatamente o modelo que é criticado por Schiavata, tá bom? Estabelecer avaliações centradas na execução de procedimentos técnicos padronizados, garantindo o domínio imediato das tarefas requeridas em ambientes industriais. Falso também. Aqui a avaliação ela acaba se reduzindo ao treinamento operacional, né? Esvaziando a dimensão formativa crítica e histórica do trabalho. Organizar o currículo com foco em conteúdos normativos da legislação trabalhista vigente, assegurando que os estudantes conheçam seus deveres antes das discussões teóricas sobre direitos e emancipação. Bem, apesar de o conhecimento da legislação, né, ser relevante, ser importante, isolar esse conhecimento e hierarquizar nesse conhecimento dessa forma acaba trazendo uma visão normativa e adaptativa, sem articular trabalho, ciência, cultura e emancipação humana, tá bom? Próxima questão. Com base na distinção entre técnica e máquina, no texto Tecnologia, Educação e Tecnocentrismo, as contribuições de Álvaro Vieira Pinto, de Gilder Marques Silva, assinale a alternativa correta. A alternativa correta, pessoal? A máquina é a corporificação estática da técnica, que representa o procedimento produtivo dinâmico do ser humano. Veja, no texto de Gilder Marques, né, a gente tem essa concepção de Álvaro Vieira Pinto de distinção, né, entre técnica e máquina. Isso é muito importante para a crítica a esse tecnocentrismo. Para Vieira Pinto, a técnica ela é o ato produtivo, né? O procedimento, o programa de ação. Então é algo dinâmico, algo ligado diretamente à atividade humana consciente. A máquina ela é a corporificação material dessa técnica. Ela é o aspecto estático, o corpo físico e sensível, no qual a técnica vai ser introduzida. Então, a máquina, ela contém uma técnica, mas não se confunde com ela. É exatamente isso que a alternativa correta está expressando. Vamos às outras alternativas. Para Álvaro Vieira Pinto, toda técnica necessariamente se concretiza em uma máquina criada pelo homem. Falso. Vieira Pinto afirma de forma clara
que nem toda técnica se materializa em uma máquina. A técnica é um modo de agir, um modo que produz algo. A máquina, ela é apenas uma dessas possíveis manifestações, tá bom? A máquina representa o corpo físico, o sensível, isto é, a expressão fundamental do agir humano. Assim, embora a máquina ela seja o corpo físico, nesse aspecto sensível, digamos assim, ela não é a expressão fundamental do agir humano. Essa expressão fundamental é a técnica enquanto ato, né? Enquanto uma mediação consciente entre a finalidade e a ação. Então, essa alternativa ela está confundindo máquina, que é o produto, com a técnica, que é o processo. A equivalência teórica entre técnica e máquina é o passo inicial para a crítica da epistemologia da técnica falso. É justamente o contrário. A equivalência entre técnica e máquina é um erro conceitual que é criticado por Vieira Pinto. Por quê? Porque ele apaga o caráter humano, o caráter histórico e social da técnica. Então, a crítica epistemológica ela nasce da distinção rigorosa e não da equivalência. Próxima questão. Com base na obra História e Política da Educação Profissional de Marise Ramos, analise as afirmativas a seguir, assinalando-as com V ou F. O capitalismo dependente é uma forma estrutural da expansão do capital, marcada pela superexploração do trabalho. Verdadeiro, né, pessoal? Marise Ramos, ela se apoia aqui em Florestan Fernandes e na tradição da teoria da dependência e afirma que o capitalismo dependente não é uma anomalia passageira, é uma forma estrutural histórica de expansão do capital em países periféricos. Essa forma, ela se caracteriza, entre outros elementos, né, justamente pela superexploração do trabalho, pela transferência de excedentes e pela subordinação aos centros hegemônicos do capitalismo, tá bom? Para Florestan Fernandes, a dependência é apenas conjuntural e pode ser superada com políticas protecionistas. Falsa. Para Florestan Fernandes, a dependência não é conjuntural, ela é estrutural, né? Ela está no próprio modo de constituição do capitalismo brasileiro. Políticas protecionistas de forma isolada, né, não são suficientes para superar isso. Por quê? Porque a dependência ela decorre da associação subordinada da burguesia interna aqui no Brasil ao capital internacional, e não apenas de opções momentâneas de política econômica. O desenvolvimento desigual e combinado explica a coexistência de formas modernas e arcaicas na economia brasileira verdadeira, né? A categoria do desenvolvimento desigual e combinado, mobilizada por Ramos, né, a partir de Florestan Fernandes, permite justamente compreender a coexistência contraditória de formas produtivas modernas, que são altamente tecnologizadas. Então, elas coexistem com formas arcaicas, né? Como a precarização do trabalho, relações sociais regressivas, né? Essa combinação, ela não é um atraso a ser superado de forma automática, é um traço constitutivo do capitalismo dependente. A burguesia nacional atua de forma autônoma, buscando romper com a hegemonia do capital internacional. Falso. Marise Ramos ela enfatiza que não se constitui aqui no Brasil uma burguesia nacional autônoma nos moldes clássicos. Muito pelo contrário, a burguesia aqui no Brasil, nessa burguesia brasileira, ela se formou historicamente como uma classe associada e subordinada ao capital internacional, atuando como uma espécie de sócia menor e não como força efetiva de ruptura com a dependência. Então, pessoal, nós temos aqui como sequência correta, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Considere o seguinte fragmento. Os IFs são uma experiência educacional profundamente vinculada à tradição recente de lutas da classe trabalhadora brasileira, que não existiria sem essa. Trata-se antes de um avanço pontual nos marcos da institucionalidade burguesa, crivado por contradições. Com base no trecho acima do artigo IFs, uma expressão particular das experiências políticas da classe trabalhadora brasileira no século XX, é correto afirmar que os autores reconhecem os IFs como parte de uma estratégia popular que avança dentro de limites estruturais impostos
pela institucionalidade burguesa, né? Veja, o próprio fragmento, ele praticamente entrega aqui a resposta quando afirma duas ideias simultâneas que são centrais no argumento dos autores. Primeiro, os IEFs, eles são descritos como uma experiência profundamente vinculada à tradição recente de lutas da classe trabalhadora brasileira, né? Isso significa que eles não são tratados como algo neutro, como algo técnico ou meramente administrativo. São aqui o resultado de processos históricos e políticos que são ligados a disputas sociais. E segundo, aqui o texto ele ressalta que se trata de um avanço pontual nos marcos da institucionalidade burguesa, né? Porque está crivado por contradições. Então, essa aqui é o ponto-chave, digamos assim, para a interpretação, né? Há um reconhecimento de avanço, mas também a afirmação de que esse avanço ele ocorre dentro de limites que são estruturais ao próprio Estado, né? Então, e aqui é típico de uma leitura dialética. Os IEFs, eles não são celebrados como ruptura revolucionária, mas também não são reduzidos a simples instrumentos da burguesia. Eles aparecem como uma conquista real, né? Mas que é tensionada, né? Que é situada em um campo de contradições. As outras alternativas, elas acabam destoando desse raciocínio. Não há que a defesa de que os IEFs representem uma ruptura revolucionária consumada, nem a ideia de que seja um produto puramente técnico e desprovido de conteúdo político. Então, não faz sentido aqui afirmar que os autores estão negando a influência da classe trabalhadora, até porque o excerto aqui, ele enfatiza exatamente o contrário, tá bom? Próxima questão. Para Gaudêncio Frigoto, retomado por Elza Peixoto, em Interdisciplinaridade e Análise da Produção Científica, apontamentos a partir da concepção materialista e dialética da história, a interdisciplinaridade das ciências sociais constitui simultaneamente uma necessidade e um problema por quê? Opção correta, pessoal? A realidade é una e diversa, e o conhecimento é determinado por interesses de classe que limitam sua objetividade, né? Vejam, em Frigoto, aqui a leitura que é retomada e aprofundada por Elza Margarida de Mendonça Peixoto, a interdisciplinaridade nas ciências sociais ela é compreendida simultaneamente como uma necessidade e também como um problema, isso a partir de dois fundamentos centrais. Primeiro, a natureza da realidade social, né? E essa realidade ela é una e diversa ao mesmo tempo, ou seja, é uma totalidade concreta que é atravessada por múltiplas determinações históricas, econômicas, políticas e culturais. E em segundo, a natureza do conhecimento social, né? Ele não é neutro e nem plenamente objetivo. Por quê? Porque ele é produzido em uma sociedade de classes. Então, ele é marcado por interesses, por posições, por disputas de classe. Então, a interdisciplinaridade ela é uma necessidade, porque a fragmentação disciplinar ela impede a apreensão da totalidade concreta do real. Mas ela é também um problema. Por quê? Porque essa fragmentação ela não é apenas epistemológica, ela é produzida e reproduzida pelas relações sociais capitalistas, que acabam limitando as possibilidades de objetividade e integração crítica do conhecimento. Tá bom? Vamos ver as outras alternativas, né? O avanço técnico elimina a alienação, exigindo reorganização das disciplinas de modo unitário na matriz curricular falsa. Frigoto ele rejeita aqui a ideia de que o avanço técnico elimine a alienação. Pelo contrário, no capitalismo, o desenvolvimento técnico ele pode, na verdade, aprofundar a alienação, né? Se subordinado às relações de produção que estão vigendo. A interdisciplinaridade ela não decorre automaticamente da técnica, ok? A interdisciplinaridade é um método neutro de integração de saberes heterogêneos que se configura como um problema com problematicidade falso. Essa formulação ela traz justamente a visão positivista e integracionista que é criticada por Frigoto, né? A interdisciplinaridade ela não é neutra e nem meramente metodológica. Ela está atravessada por determinações históricas e de classe. A superação da fragmentação depende da vontade dos pesquisadores no seu enfrentamento com a realidade educacional. Falso também, a fragmentação do conhecimento ela não é resolvida pela vontade individual, porque ela decorre de condições objetivas do modo de produção capitalista, da divisão social do trabalho e do controle ideológico da produção científica, ok? Próxima questão.
Leia o excerto do capítulo de Newton Duarte, O Debate Contemporâneo das Teorias Pedagógicas. Por não fazer distinção entre a prática utilitária cotidiana e a prática social em sua totalidade, o pragmatismo é incapaz de elaborar uma teoria de riqueza subjetiva e objetiva universal humana. O autor, sobre a perspectiva marxista, contrariamente à concepção pragmatista adotada nas teorias pedagógicas contemporâneas, afirma que 1. Para Marx, a prática social humana se reduz à cotidianidade, pois esta é apenas a forma fenomênica da totalidade da prática humana. Falso, pessoal, essa proposição é contraditória, está invertendo o argumento de Duarte. Para Marx, a prática social ela não se reduz à cotidianidade. Na vida cotidiana, ela é apenas a forma fenomênica da totalidade da prática social. E isso inclui também as esferas não cotidianas, como a ciência, a arte, a filosofia e a política, tá bom? 2. O marxismo desenvolveu uma teoria histórica e dialética da construção da riqueza material e intelectual do gênero humano. Correto, né? Newton Duarte, ele diz de forma bem clara que o marxismo ele elaborou uma teoria histórica e dialética da riqueza humana, que é entendida como desenvolvimento universal das capacidades, das necessidades e das potencialidades do gênero humano. Isso para além da forma burguesa de riqueza. 3. A construção da riqueza material e intelectual do gênero humano requer a superação dos limites do caráter emancipatório do conhecimento e da razão do iluminismo, da participação política na democracia burguesa, da ciência posta a serviço do desenvolvimento humano. Falso. Segundo Newton Duarte, é preciso que a gente superar os limites históricos dessas formas sem negar o seu caráter emancipatório, né? Então a proposta aqui, ela erra ao sugerir a superação do próprio caráter emancipatório da razão, da política e da ciência. 4. Com relação ao âmbito pedagógico, é necessário superar as formas burguesas da educação escolar, tais como as pedagogias recorrentes nas últimas décadas, correto, né? Ele defende que a superação das pedagogias burguesas contemporâneas, como o construtivismo, as pedagogias do aprender a aprender, a pedagogia das competências, né? O multiculturalismo relativista, isso sem negar a importância da escola na transmissão do conhecimento científico e clássico, tá bom? 5. A superação da forma burguesa de conceber a riqueza produzida na sociedade capitalista se concretizará por meio da transformação social revolucionária e a suplantação da lógica reprodutiva do capital. Correto também. Ele aqui é muito claro quando afirma que as possibilidades reais de universalização da riqueza humana, criadas pela própria sociedade capitalista, né, só vão poder se concretizar diante de uma transformação social que é revolucionária, né? Que supere a lógica de reprodução do capital, tá bom? Então, pessoal, nós temos aqui como sequência, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro. Próxima questão. Antônio Gramsci, no caderno 12 dos Cadernos do Cárcere, problematiza algumas questões relevantes do processo educacional. É notória em sua produção intelectual a preocupação com a educação das classes populares. O filósofo italiano parte do princípio de que todos os seres humanos, mesmo não tendo consciência dessa condição, são intelectuais. Nesse sentido, é necessário ter uma formação que lhes permita também exercer coletivamente a função de governadores. Estas questões, que são nominadas como princípio educativo, foram elucidadas na segunda parte do referido caderno. A respeito do princípio educativo, entre tantas considerações realizadas no texto, é correto afirmar que, opção correta, pessoal, a escola unitária, em sua última fase, deve ser concebida e organizada como uma fase decisiva, na qual há uma tendência a criar os valores fundamentais do humanismo, a autodisciplina intelectual e a autonomia moral necessárias que resultam na especialização, seja de natureza científica ou de natureza imediatamente prático-produtiva. No caderno 12, né, Gramsci ele desenvolve esse princípio educativo que está articulado à sua concepção de escola unitária, né,
e também a ideia de que todos os seres humanos são intelectuais, ainda que nem todos exerçam socialmente essa função, né? Então a educação, ela é uma condição para que as classes subalternas possam se elevar culturalmente e politicamente, se tornando aqui capazes, né, de exercer de forma coletiva as funções de direção e de governo, né? Então, essa alternativa ela traz com fidelidade essa concepção, porque está destacando que a fase superior da escola unitária ela deve ser orientada para a formação de um novo humanismo, né, não abstrato, mas historicamente situado, o desenvolvimento da autodisciplina intelectual, a constituição da autonomia moral e a preparação para a especialização, seja ela científica, seja prático-produtiva, isso sem romper com a formação integral. Então, para Gramsci, essa etapa que ela não é espontânea, não é imediata, ela é o resultado de um processo educativo que é rigoroso, que articula instrução, cultura geral e formação ética. A alternativa dada pelo gabarito, né, nos traz aqui os círculos de cultura, representa uma forma de trabalho intelectual que é necessária para os autodidatas, para que os autodidatas adquiram a disciplina dos estudos que visa uma carreira escolar regular para taylorizar o trabalho intelectual, né? Eu vejo como falsa, né? Por quê? Porque não corresponde ao pensamento de Gramsci que está no caderno 12, né? Os círculos de cultura, na verdade, não é nenhum conceito gramsciano, né? É um conceito que a gente encontra na obra de Paulo Freire, né? Especialmente no contexto da alfabetização de adultos e também da pedagogia dialógica. Não aparece como categoria teórica nos cadernos. E taylorizar o trabalho intelectual não se aplica aos círculos de cultura, né? É verdade que Gramsci vai discutir a disciplina, a organização do trabalho, a racionalização, né? Vai falar do americanismo e do fordismo, e nesse contexto ele problematiza formas de organização do trabalho intelectual, mas ele jamais associa isso aos círculos de cultura e nem propõe taylorizar a formação intelectual das classes subalternas como sendo um objetivo pedagógico. Pelo contrário, ele critica tanto o espontaneísmo pedagógico como também a redução tecnicista da formação humana. A defesa dele, da disciplina intelectual, está ligada à formação do autodomínio, da autonomia moral, da capacidade dirigente e não à mecanização do pensamento. Para Gramsci, taylorizar o trabalho é submeter, né, a uma lógica de produção em massa, né, transformando o intelectual em um técnico automatizado e passivo. Então ele via isso como um risco à criatividade e ao pensamento crítico. Tá bom? Próxima questão. Ao abordar o papel do pesquisador no materialismo histórico dialético, Tiago Oliveira, em O Materialismo Histórico e Dialético e a Pesquisa em Educação, Considerações Metodológicas a partir das obras de Marx, destaca que o sujeito participa ativamente da produção do conhecimento, devendo reconhecer sua inserção histórica e de classe. Né? Está bem claro aqui, né, pessoal? No texto, Tiago afirma que, no materialismo histórico dialético, o pesquisador ele não é um observador externo e neutro, né? Muito pelo contrário, ele é um sujeito histórico, um sujeito situado socialmente, e a inserção dele de classe, né? As condições materiais, elas precisam ser reconhecidas de forma crítica no processo de produção do conhecimento. Então essa posição, ela não nega a objetividade científica, ela redefine a objetividade científica. A objetividade para o método marxiano não resulta da neutralização do sujeito, ela resulta da apreensão rigorosa do objeto em suas determinações históricas e sociais. Isso mediado, né, por categorias teóricas adequadas e por uma postura reflexiva do pesquisador sobre o seu próprio lugar na totalidade social, tá bom? Vamos ver as outras alternativas. O pesquisador deve manter-se neutro e imparcial para garantir a objetividade científica, pois a ciência precisa ser replicada pelos pares falsos, né? Essa é uma concepção positivista de ciência, né? A crítica, na verdade, é a noção de neutralidade, mostrando que a neutralidade ela esconde as determinações sociais do conhecimento e transforma a objetividade em uma espécie de fetiche metodológico. A neutralidade é indispensável, embora a objetividade possa ser relativizada na produção do conhecimento desenvolvido pela ciência falsa. Aqui nós temos uma contradição, né? Para o materialismo histórico dialético, não existe neutralidade. E a objetividade ela não é relativizada, ela é construída historicamente pela análise das determinações reais do objeto.
A subjetividade é uma limitação inevitável que o método marxiano procura eliminar, propondo a participação objetiva do pesquisador falso. O método marxiano ele não elimina a subjetividade, ele vai mediar essa subjetividade de forma crítica. O problema não é a presença do sujeito, é a falta de consciência teórica sobre a sua posição histórica e social, tá bom? Próxima questão. Qual das alternativas abaixo melhor representa a concepção de formação integral na educação profissional e tecnológica defendida por Domingos Lima Filho? A formação integral se baseia na inter-relação indissociável entre trabalho, tecnologia, ciência e cultura, visando uma educação crítica, ética e comprometida com a transformação social, né, pessoal? Veja, aqui no texto, Domingos afirma que a formação integral ela não pode ser confundida com capacitação técnica e nem com atendimento imediato às demandas do mercado de trabalho. Pelo contrário, trata-se de um projeto educativo e social que está ancorado no materialismo histórico dialético, que compreende o ser humano como sendo o resultado da produção social da existência. Então, para o autor, a formação integral ela exige uma unidade ontológica entre trabalho, né? Trabalho aqui como princípio educativo e a base da produção material e intelectual da vida, a ciência, como sendo uma forma historicamente mais desenvolvida de compreensão da realidade, a tecnologia, que é entendida como uma memória social do fazer humano e não como uma força autônoma, e a cultura, uma dimensão simbólica, uma dimensão histórica e ética da sociabilidade humana. Então essa inter-relação, ela busca formar sujeitos críticos, éticos, autônomos e capazes de intervir na realidade, compreendendo as contradições do modo de produção capitalista e atuando na perspectiva da transformação social e da emancipação humana. Próxima questão. Lucília Machado, no artigo Saberes Tecnológicos, Teoria da Atividade e Processos Pedagógicos, reforça que, para Jacques Ginestier, o fundamento da educação tecnológica está na trilogia constituída pela atividade, linguagem e objeto. O autor tem como preferência os currículos mais abertos. De acordo com o artigo, o que caracteriza os currículos abertos? A alternativa correta, pessoal? Planejar situações que reintroduzem a praxis do aluno, a relação entre saber fazer e saber, a articulação entre objeto e atividade, os usos das linguagens técnicas para produzir sentido e reflexão. Veja, aqui no artigo, né, Lucília ela recupera a contribuição de Jacques Ginestier ao afirmar que o fundamento da educação tecnológica está justamente na trilogia, atividade, linguagem, objeto. Essa concepção, ela implica compreender a tecnologia como sendo uma atividade humana historicamente mediada e não como uma simples aplicação de conhecimentos técnicos. Então, os currículos abertos seriam aqueles aqui que recolocam, né, o estudante como sujeito da atividade, articulam saber fazer e saber teórico, superando a divisão entre prática e reflexão, integram objeto técnico, atividade e linguagem, possibilitando a construção de sentido, e favorecem a análise crítica das ações técnicas e de suas implicações sociais e produtivas. Essa alternativa ela está trazendo fielmente a perspectiva porque está destacando a reintrodução da praxis do aluno e a produção de sentido, isso por meio da articulação entre atividade, objeto e linguagem, o que é núcleo da proposta de Ginestier, né, conforme foi interpretado por Lucília Machado, tá bom? E nós finalizamos aqui a correção deste Exame Nacional de Acesso ao Prof.EPT de 2026. Bons estudos a todos e até a próxima.